Olá, meu querido sexto ano, estamos aqui novamente na nossa aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos continuar vendo as operações com frações. Na última aula que nós tivemos, nós vimos operações com multiplicação, divisão e potenciação, né? Então, hoje nós vamos ver a raiz quadrada e logo depois vamos ver um pouquinho de expressões com frações. Pessoal, é importante nós termos na mente, quando a gente for falar de raiz quadrada, a gente ter potência na nossa cabeça, tá bom? Então, raiz quadrada. Vamos lá. A raiz quadrada de um número, ela vai ser um outro número que é multiplicado por ele mesmo para resultar o maior. No caso aqui nós temos um exemplo. A raiz quadrada de 64. Qual é a raiz quadrada de 64? A raiz quadrada de 64 é 8, né? Por quê? Porque 8 vezes 8 dá 64. Ou 8 ao quadrado resulta em 64. Então, Carol, você está dizendo que a raiz quadrada de um número é um número que, se for elevado ao quadrado, vai resultar aquele carinho que está dentro da raiz? Sim, exatamente isso. Então, a gente vai levar para o caso da fração agora, que é a nossa ideia, que é o nosso principal objetivo nessa unidade, trabalhar com frações, correto? Então, a gente vai ver aqui qual é a raiz quadrada de 4 nonos. Bem, eu vou tirar a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Então, vamos lá. Qual é a raiz quadrada do número 4? A raiz quadrada do número 4 é 2. Por quê? 2 vezes 2 resulta em 4. Então, vou colocar ali, ó, raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 resulta em 9. Sendo assim, a raiz quadrada lá daquela fração lá do início resulta em 2/3, tá bom? Carol, se eu quiser fazer lá daquele primeiro passo, já vi para o resultado, eu posso? Pode, com certeza. Você não precisa fazer essa parte aí do meio que separa as raízes, tá? Fique à vontade. Se você quiser fazer na hora da sua conta, pode fazer. Se não, vai dar no mesmo, tá bom, galera? Então, raiz de 4 nonos seria 2/3, tá bom? Então, gente, eu vou fazer a leitura aqui dessa partezinha, desse retângulo verde. Para extrairmos a raiz quadrada de uma fração, basta extrair a raiz do denominador e do numerador, né? E vice-versa. Então, atenção, você vai extrair normalmente como se não tivesse na fração a raiz do numerador e do denominador. Então, é muito tranquilo, vocês já trabalharam com raiz antes, tá? Não é um conteúdo novo e potência também não. Então, só precisamos ficar atentos, né? E organizar o pensamento. Vamos lá, ó. Eu vou fazer o exemplo da letra A. O exemplo da letra A, a gente tem aqui, ó, a raiz de 25 sobre 49 avos, né? 25, 49 avos. Qual é a raiz de 25? A raiz de 25 é 5. Então, aí embaixo, quer dizer, aí em cima, né, ficaria 5 como resposta. E no meu denominador, embaixo, ficaria 7, porque a raiz de 49 é 7, né? Lembrando que 5 vezes 5 resulta em 25 e 7 vezes 7 resulta em 49. Então, por isso, ficaria como resposta 5/7, tá bom, galera? Então, nós vamos trabalhar essa página aqui, que nós vamos passar essas páginas na nossa aula online. Então, a gente vai ter como exercício bastante coisa, tá bom? Então, ó, a página 59, que é essa aqui, que fala sobre raiz quadrada, né? De frações, a gente vai fazer na nossa aula online, tá bom? Claro que você já pode ir resolvendo todos os exercícios. E nós vamos falar também sobre expressões no vídeo de hoje. Pessoal, expressões numéricas e problemas envolvendo frações. É muito importante que quando uma expressão numérica aparecer, né, com fração ali, a gente vai seguir uma ordem para a resolução das operações. Então, atenção, você vai sempre resolver primeiro as potências, ó, vou dar o zoomzinho aqui, ó. Primeiro, ó, as potências e as radiciações. O que quer dizer isso? Primeiro, quem tiver com o expoente e quem tiver dentro da raiz. É isso que você vai resolver. Resolvido isso, você vai fazer as multiplicações e divisões. E logo depois só vão restar para serem resolvidas as adições e subtrações. Lembrando, galera, que também tem aquela ordem, né?
de parênteses, chaves e colchetes, né? Então, a gente tem que fazer primeiro o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro, né, dos colchetes e depois das chaves, tá? Então, sempre a gente vai resolver as expressões de dentro para fora. Então, a gente vai abrindo, tá? Então, temos duas ordens para seguirmos para a resolução de uma expressão. A primeira, a ordem das operações, né, que é essa daqui enumerada, que a gente tem potência, raiz, multiplicação, divisão, soma e subtração, né? Seguindo sempre essa ordem. E depois, a ordem a ser respeitada é dos símbolos, né? Parênteses, colchetes e chaves. Tá bom, galera? Então, nós vamos nos ver na aula online. Eu espero vocês e espero que vocês façam aí todos os exercícios para a gente se encontrar lá, tá bom? Até a próxima, galera!